Então vamos continuar com os nossos estudos aqui no PET 7. E nessa semana, na semana 3, nós vamos continuar falando sobre energia elétrica, né? Nós já vimos aí sobre o que é energia elétrica, de onde vem a corrente elétrica, os circuitos elétricos, eficiência e energia, vimos muita coisa. Agora vamos para a parte mais prática aí que pode ser útil no nosso dia a dia, que é o cálculo da energia elétrica. Essa semana nós vamos ver como que é feito o cálculo que cada aparelho faz, gasta de energia na nossa casa e quanto de dinheiro na conta de luz esse aparelho vai gastar. Então é algo que a gente pode fazer em casa, em cada aparelho, para ver qual que gasta mais, qual que você precisa economizar, porque às vezes a conta está vindo bem cara. Então é uma forma da gente ver ali na prática, no dinheiro que está indo embora, o quanto que é importante a economia de energia. A conta, pessoal, do cálculo do consumo de energia é uma conta facinha de fazer. A gente usa essa formulazinha aqui, que é o E igual P vezes o ΔT. Vamos traduzir. O E quer dizer a energia elétrica gasta, o quanto de energia elétrica que aquele aparelho vai consumir em certo tempo. Por exemplo, uma lâmpada, quanto que ela gasta em um dia, em 2 horas, o quanto de energia que ela vai gastar. A potência elétrica, que é o P, que a gente coloca aqui, é o quanto de energia que esse aparelho precisa para funcionar. Por exemplo, um chuveiro que de, sei lá, 5.000 watts. Quer dizer que ele precisa de 5.000 watts de energia para poder funcionar. Se você fornecer menos watts que aquilo, ele não vai funcionar corretamente. E o ΔT é o tempo de uso do aparelho, quantas horas a gente usou. E essas grandezas, pessoal, essas letrinhas, o resultado, o número que dá nessa conta, ele é acompanhado de unidades, as letrinhas que ficam no final. O E, a quantidade de energia gasta, é dada em quilowatt-hora. A gente ouve falar demais disso, principalmente quando a gente analisa a conta de luz, está lá tantos quilowatt-hora gasto por mês. São esses quilowatts aqui. A potência é dada em quilowatt. Então, muitas vezes, os aparelhos que a gente tem em casa é só em watt. Para fazer a conta, a gente tem que transformar em quilowatt. Só dividir aquele valor por 1.000. Facinho. E o tempo de uso, o ΔT é dado em horas. Então, eu uso em 2 horas, 3 horas. Ah, tá, mas eu usei só meia hora. Só fazer uma conta aí para transformar essa hora em minuto de acordo com o problema gastar ou a realidade da sua casa. Então é super simples. Essa semana a gente vai trabalhar então com isso. Como calcular o consumo de energia elétrica de algum aparelho elétrico. Se eu quero saber da minha casa inteira, então eu tenho que fazer isso para todos os aparelhos elétricos da minha casa. Sempre essa mesma fórmula. E é igual a P vezes ΔT. Energia elétrica gasta é igual a potência vezes o tempo de uso do aparelho. Certinho? Então vamos ver alguns exemplos que vai ficar mais fácil a gente entender como que é feita essas continhas. Vamos por exemplo 1. Imagine que o ar-condicionado de um escritório tem uma potência de 1.400 watts e que seja utilizado por 8 horas todo dia. Calcule o gasto diário e mensal. Então tem um escritório com ar-condicionado, a potência dele é 1.400 watts. Todo dia eles usam esse ar-condicionado por 8 horas. Eu quero saber quantos quilowatts eu gasto diariamente, quantos quilowatt-hora esse ar-condicionado gasta diariamente e quanto ele vai gastar mensalmente. Então, primeiro vamos ver diariamente. Lembrando, sempre usa a mesma formulazinha. E igual a P vezes ΔT. Vamos separar os dados aqui de acordo com o probleminha para ficar mais fácil na hora de substituir. A minha energia é o que eu estou procurando, né? É o gasto de energia. Então, é o que eu quero saber. O P, a potência, eu tenho. Ela está bem aqui, ó. 1.400 watts, quanto que esse ar-condicionado usa. Então, ela é 1.400 watts. Mas lembra que eu falei, eu tenho que transformar esse valor em quilowatt para colocar na fórmula? Então, é só lembrar disso aqui. Para passar de watt para quilowatt, só dividir por 1.000. Então, 1.400 dividido por 1.000 deu 1,4 watts, 1,4 kW. É esse valor aqui que eu vou ter que usar na minha continha. Agora o ΔT, o tempo que eles usam esse ar-condicionado. Está falando aqui, ó, 8 horas todo dia.
Então, o meu ΔT vai ser 8 horas. Tranquilinho? Então, lembrar sempre disso, da onde que eu tirei cada valor para colocar na conta. O E é o que eu estou procurando. O P é a potência aqui que fala do ar-condicionado. Lembrando que ela tem que estar em quilowatt para fazer a conta. Então, eu transformei os 1.400 watts em quilowatt dividindo por 1.000. E o tempo, 8 horas, estava escrito aqui em cima. Vamos calcular então o gasto diário. E vai ser igual a potência, que é 1,4, né, que a gente separou aqui atrás, vezes 8, que é o tempo. Só multiplicar. E vai ser igual a 11,2 kWh. Então, quer dizer que diariamente, todo dia, só o ar-condicionado desse escritório vai gastar 11,2 kWh. É o que ele gasta. Viu? Conta super simples. Só multiplicar o valor da potência pelo tempo que usou. Mais nada. Agora vamos calcular mensal. Quanto que eles gastam isso mensalmente? É mais fácil ainda. Para mim saber o consumo mensal de um aparelho elétrico, eu pego quanto que ele gasta diariamente, o seu consumo diário, e multiplico por 30. Por que 30, gente? O mês tem 30 dias, não é? Tá, tem uns que tem 31, tem uns que tem 28, mas de modo geral a gente generaliza para 30 dias o número de dias de um mês. Então é só multiplicar. Então, no nosso caso, a gente pega o 11,2, que é o consumo diário, vezes 30 dias de um mês. Então, esse ar-condicionado vai gastar por mês 336 kWh mês. Então, esse é o meu resultado da conta. Super fácil, não é? Na primeira, para me calcular diariamente, eu multiplico potência vezes o tempo que usou. Para saber quanto foi no mês, eu vejo quanto de energia que ele gastou no mês, vezes 30. Beleza. Exemplo 2. Aqui vamos ter que fazer duas coisas e agora vamos ver como que a gente calcula o dinheiro gasto de energia. Então vamos lá. Na letra A, calcule o gasto de duas lâmpadas incandescentes de 100 watts de potência funcionando 9 horas por dia no período de um mês. Então vamos ver o que eu tenho que fazer. Eu quero saber quanto duas lâmpadas gastam funcionando por 9 horas dentro de um mês. Então, elas funcionam 9 horas por dia. Eu quero saber no mês quanto que ela vai gastar. Então, primeiro vamos separar os dados aqui que a gente tirou da pergunta. Energia é o que eu estou procurando. É o gasto de energia. Então, não sei. Potência, 100 watts. É o que está falando aqui, certo? Transformando para quilowatt, dá 0,1 watt. Divide 100 por 1000, eu tenho 0,1. Certo? Então, a potência que cada lâmpada gasta é 0,1 kW. Mas eu quero saber quanto duas lâmpadas gastam. Aqui fala, calcule o gasto de duas lâmpadas. Para me saber quanto duas lâmpadas gastam, é só multiplicar por 2, certo? Cada uma gasta 0,1. Duas, então, vezes 2, vai gastar 0,2 kW. Daqui que eu tirei esse número. O valor de uma vezes duas, porque eu quero o gasto de duas aí ao mesmo tempo ligadas. Meu tempo, 9 horas. Está falando aqui, ó. Elas ficam ligadas durante 9 horas por dia. Então, meu ΔT vai ser 9 horas. O mês eu vou mexer lá na frente. Preocupa com isso não. Então, vamos colocar aqui na formulazinha para a gente colocar cada valor no seu lugar. O E é o que eu estou procurando. Então, ele continua. O P, 0,2. Lembra que eu estou mexendo com duas lâmpadas. Vezes 9, que é o tempo que essas duas lâmpadas ficam ligadas. Então, diariamente, essas lâmpadas vão gastar 1,8 kWh. Então, eu sei quanto que elas gastam em um dia. Mas eu perguntou quanto elas gastam no mês. Só multiplicar. Lembra que a gente viu? É o cálculo diário vezes 30, que a gente tem um cálculo mensal. O gasto mensal. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Consumo mensal vai ser igual a 1,8, que é quanto cada lâmpada gasta por dia, vezes 30. Então, por mês, essas lâmpadas vão gastar 54 kWh nessa casa onde elas estão ligadas. Agora a letra B. Sabendo que o quilowatt-hora custa 60 centavos, para a gente saber, pessoal, o preço da luz, do quilowatt-hora, é só pegar a conta de luz. Lá onde está descrito quantos quilowatts você gastou, está lá o preço, às vezes é um número gigante, né? Não é só com duas casas decimais. Mas tem o preço do quilowatt-hora. Se você multiplicar
que a conta tem que bater. Então, sabendo que o quilowatt-hora custa 60 centavos, calcule o valor na conta de luz correspondente ao uso dessas lâmpadas. Então, a gente viu que essas lâmpadas gastam 54 kWh por mês, não é? Então, com base nisso, eu vou calcular agora quanto de dinheiro eu pago só com o uso dessas lâmpadas. Para me fazer o gasto de dinheiro, pessoal, que conta eu faço? Eu pego o consumo mensal, né, que eu quero saber como a conta vem todo mês, então eu tenho que pegar o gasto no mês, vezes o valor do quilowatt-hora. Assim, outra multiplicação simples. Vamos fazer aqui. Então, eu pego 54 kWh que a gente fez lá na letra A, na outra conta. A gente viu que no mês elas gastam isso, vezes 60 centavos, que é o valor do quilowatt-hora. Multiplicando, eu vou ter um total de R$ 32,40. Então, quer dizer que no mês, só aquelas duas lâmpadas funcionando vão me dar um gasto de R$ 32,40. Certinho? Entendido? Então, vamos resumir isso tudo que a gente fez. Para a gente calcular, então, o consumo de energia no mês e o valor pago de dinheiro, a gente pode juntar todas essas contas numa única fórmula aí. A energia, o gasto de energia elétrica e, no caso, também o valor que a gente paga, vai ser a potência elétrica do aparelho, o quanto de energia que ele puxa, que ele precisa para funcionar, vezes o tempo que eu uso, vezes 30, que é o número de dias do mês, vezes o valor do quilowatt-hora. Só multiplicar. Aqui eu só juntei tudo que a gente fez separadinho. Só essa primeira aqui é o valor de energia gasta, não é? Fazendo E igual a P vezes o tempo, a gente tem o valor de energia gasta. Quando a gente pega, então, esse valor de energia vezes 30, a gente tinha o gasto no mês. Quando a gente pegava o gasto no mês vezes o dinheiro, o custo do quilowatt, a gente tinha quanto de dinheiro a gente paga. Então é só sair multiplicando tudo. Para me saber a energia gasta e o valor que eu vou pagar, para me saber a energia gasta, eu não multiplico pelo valor. Agora, se eu quero saber quanto eu pago, eu tenho que colocar o dinheiro aí nessa conta. Eu faço então, para saber quanto de luz eu vou pagar, eu faço a potência do aparelho vezes o tempo que ele foi usado no dia, o tempo usado por dia, vezes 30 dias no mês, vezes o valor do quilowatt-hora. Resolvendo tudo isso, eu sei quanto de dinheiro que eu vou ter que pagar pelo uso desse aparelho. Certinho? Então vamos ver essas atividades dessa semana que a gente vai ter que fazer várias continhas dessa. Número 1. Calcule o consumo de energia elétrica mensal de um aparelho que você use diariamente. A seguir, procure o valor na tarifa da conta de luz e calcule o impacto desse aparelho na conta. Então aqui vocês vão ter que escolher qualquer aparelho de sua casa para fazer a conta de quanto você usa ele no dia e no mês. Por exemplo, televisão. Você vai pegar quanto de quilowatt-hora a sua televisão gasta, vezes o tempo que você usa ela por dia. Aí você tem o valor da conta de consumo por dia. Com esse resultado, você multiplica por 30. Aí você tem o consumo no mês. Com esse consumo do mês, você multiplica pelo valor do quilowatt-hora e aí você tem quanto que você vai pagar. Para saber quanto a potência do aparelho, pessoal, você pode olhar no aparelho, atrás dele costuma ter. Ou, se caso estiver difícil, no PET, na página 41, vai ter uma tabela gigante com um valor médio de consumo de potência elétrica de vários aparelhos. Para saber o valor do quilowatt, ou só olhe na conta de luz da sua casa, ou eu peguei na internet um preço médio aqui da CEMIG, em outubro estava 57 centavos cada quilowatt-hora. Então pode usar esse valor aqui que também dá certo. Número 2. Ao entrar em uma loja de materiais de construção, um eletricista vê o seguinte anúncio. Economize. Lâmpadas de LED de 15 watts têm a mesma luminosidade e iluminação que lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência. De acordo com o anúncio, com o objetivo de economizar energia, o eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma de LED e conclui que, em 1 hora, a economia de energia elétrica em kWh será de quanto? Então aqui a gente tem que fazer algumas continhas. Vocês vão ter que calcular quanto que a lâmpada de LED gasta em 1 hora e quanto que a lâmpada incandescente gasta também em 1 hora. Então vou ter que fazer duas contas. Uma com a lâmpada de LED. A energia gasta é igual a potência, os 15 watts, vezes 1 hora. 15 vezes 1. Aí depois lâmpada incandescente. A energia gasta é igual a potência, que é 60 watts, vezes 1, que é de 1 hora. De onde que eu tirei 1 hora? Está falando aqui. De onde que eu tirei essa potência?
Tá aqui. Certo? Aí, então você vai ter o resultado do consumo de energia da lâmpada de LED e do consumo de energia da lâmpada incandescente. Aí você quer saber o quanto de energia elétrica em kWh vai ser. Então é só você ver a diferença do resultado da lâmpada incandescente para a lâmpada de LED. Essa diferença entre uma e outra é o quanto de economia que vai ter quando você substitui essas lâmpadas. Número 3. Um chuveiro de 5.500 watts, que funciona por 3 horas por dia durante 3 dias, consome energia elétrica em kWh de quanto? Então eu vou ter que fazer aquela conta que a gente está fazendo. Energia é igual a potência vezes o tempo. A potência eu tenho aqui, que é o 5.500 watts. Lembrando que aqui eu tenho que transformar ele em kWh. Então eu vou dividir isso aqui por 1.000, vezes o tempo, que é 3. Então eu vou fazer isso dividido por 1.000 vezes 3. Aí eu tenho meu consumo diário. Depois desse consumo diário, eu multiplico por 30 e vou ter meu consumo mensal. Aí, então, é só escolher uma dessas alternativas que, se você fizer a conta certinha, a alternativa vai estar ali. E a última, há alguns anos, a iluminação residencial era feita por meio de lâmpadas incandescentes. Porém, desde 2016, essas lâmpadas pararam de ser fabricadas e estão sendo trocadas por outros tipos de lâmpadas muito mais econômicas, como as fluorescentes compactas e as de LED. Em uma residência, usavam-se 10 lâmpadas incandescentes de 100 watts cada, que ficavam ligadas por cerca de 5 horas por dia. Então aqui eu tenho 10 lâmpadas de 100 watts usadas por 5 horas. Essas lâmpadas foram substituídas por lâmpadas fluorescentes compactas, que consomem 20 watts cada uma e também ficam ligadas por cerca de 5 horas diárias. Considerando que o valor da tarifa seja de 40 centavos para o preço do kWh, qual será a economia desta troca após um mês de 30 dias? Então, vamos prestar atenção que a gente tem que fazer um monte de coisa aqui. Primeiro, a gente tem que calcular o gasto de energia da lâmpada incandescente para depois o gasto da economia da lâmpada fluorescente e comparar. Então, primeiro a gente vai calcular o gasto de energia. Pode usar aquela última fórmula que eu passei que já somava tudo no mês e o valor. Você vai pegar os 100 watts, que é a potência da lâmpada, passar para kWh, você vai dividir isso por 1.000 e depois multiplica por 10. Por que por 10? Porque eu quero saber quanto 10 lâmpadas vão gastar. Beleza. Fez isso, então eu vou multiplicar esse valor em kWh que eu calculei de 10 lâmpadas. Como que eu vou saber esse valor? 100 dividido por 1.000, o resultado eu multiplico por 10. Então, agora eu tenho esse valor de kWh e vou multiplicar por quanto tempo eles usaram, que é 5. Então, o resultado disso aqui vezes 5 é quanto essas lâmpadas gastam por dia. Para me saber por mês, eu pego esse resultado e multiplico por 30. Do resultado que dá isso, você multiplica por 40 centavos. Aí você tem quanto essas 10 lâmpadas estavam gastando. Agora eu vou comparar com a outra lâmpada. Faço a mesma coisa. Elas gastavam 20 kW só. Então, pego esse 20, divido por 1.000, que aí eu vou saber quantos em kW. Peguei esse resultado e multiplico por 10, porque são 10 lâmpadas. Certo? Então, tem o valor de quanto essas 10 lâmpadas gastaram. Para me saber o total de energia que elas gastam por dia, eu pego essa potência, o quanto elas gastam, as 10, e multiplico por 5. Multipliquei, beleza. Esse resultado eu vou multiplicar por 30, para saber quanto elas gastam no mês. E esse resultado eu multiplico por 40 centavos, que é quanto de energia, de dinheiro elas gastam. Aí depois é só comparar e ver qual que é a diferença da lâmpada fluorescente para a outra, e essa diferença, o quanto de economia que teve. Certinho? Pode parecer meio confuso, pessoal, então assiste de novo e de novo. Vai pausando nessa explicação que eu falei aqui de cada questão, para vocês fazerem o passo a passo. Que vocês vão ver que não é difícil, é multiplicação simples. Só prestar atenção e ir com calma. Certinho? A gente fica por aqui. Até mais.